Boa noite, irmãos. A gente vai continuar nossa meditação aqui agora, hoje com o irmão Mário, trazendo algumas orientações para a gente, em alguns assuntos básicos, para muitos irmãos que estão chegando também, né, que estão conhecendo aí. Graças ao Senhor, né, estão sendo despertados para a verdade do terreno de reunião, também da questão de ter que se apartar do sistema, né, o porquê disso. E quem sabe o irmão Mário pode começar falando um pouco sobre isso. E já tem aqui, Mário, também, se não me engano, uma ou duas perguntas aqui. Aí, na hora de você encerrar esse assunto, primeiro aí você pode ver a pergunta das irmãs. Ok, Mário? Ok. Eu estou vendo aqui a Tânia Brito e Brito. Irmão Mário, Boa noite. boa noite. Ela disse que foi removido um vídeo do meu canal que tinha o título Por que Deus permitiu o Holocausto? Realmente eu fiz uma busca lá e não encontrei. Eu acredito que a palavra holocausto seja proibida agora no YouTube. Porque está existindo um movimento muito forte aí de negar, principalmente esse pessoal de modernista aí, de negar que houve um holocausto. Então, eles negam, e aí pode ter sido isso, alguém denunciou lá que tinha holocausto. Eu vou ver, eu tenho os vídeos, eu tenho todos, eu vou ver, se for o caso, eu publico ele com outro nome, ou tirando a palavra holocausto, porque eu publiquei um recentemente que falava porque os judeus foram mortos, alguma coisa assim. Sim, esse eu vi. Mas realmente vai acontecer isso muito daqui para frente. A negação do que é a história. Porque as pessoas raciocinam como se a história da humanidade estivesse acontecendo hoje. Então, você vê, às vezes, uma pessoa denunciando que não deveriam permitir carroças, né? Animais puxando carroças, porque isso é um sofrimento para o animal, isso é uma judiação. A própria palavra judiação já vem de judeus, né? Mas, falando dos animais agora, uma pessoa que pensa assim, ela nunca imaginou na vida, ela acha que a história começou agora, no tempo de vida dela. Ela nunca imaginou que até, digamos, 100 anos atrás, um pouquinho mais, os primeiros carros são de 1906, eu acho, né? Até 100 anos atrás, mais aproximadamente, tudo que foi transportado em todos os séculos, em todos os milênios, para a construção de todas as coisas, pedras, tijolos, terra, aterro, etc., tudo foi feito com cavalos, com carroças e cavalos. Então, o que está acontecendo hoje é que um pessoal sem memória quer mudar a história baseado nos fatos atuais. O meu sogro, por exemplo, ele era italiano, ele veio para o Brasil, começou a trabalhar com construção, e ele tem uma tropa de burros, e ele pegou lá uma empreita na construção da estrada de Santos, São Paulo-Santos, da Via Anchieta. Então, ali, todo o movimento de terra era feito com tropas de burros. Tanto é que existe uma frase que a gente costuma usar: fulano deu com os burros na água. Isso aí era o seguinte: existia na descida da Serra, São Paulo para Santos, às vezes os burros, né, a manada de burros lá puxando, carregando fardos, carregando sacos nas costas, escorregava e rolava na montanha e caía na água. Então, por isso que falava que deu com os burros na água. Se tivesse carregado de sal, sorte do burro, né? Porque aí já ia ficar mais leve a carga dele, só ia sobrar o saco. Mas, então, esse é o grande problema. As pessoas tentam enxergar a história da humanidade
pelo que ela é hoje, pelos costumes de hoje, pelo conhecimento de hoje, e esquecem que existiu uma história, não é? Eu estava vendo hoje, inclusive, eu assino um canal, chama-se Curiosity, é um canal em inglês só de documentários. Eu estava vendo o documentário, eles agora conseguiram desenterrar toda a cidade de Pompeia. Pompeia, no ano 76 depois de Cristo, ou seja, é o ano que viveram os apóstolos, que nós lemos as cartas deles, tal. Ela foi destruída completamente pela erupção do Vesúvio. É um vulcão muito grande que tem lá na Itália. Então, a erupção do Vesúvio cobriu Pompeia de pó, de pedra-pome, né? Pedrinhas, aquela pedra-pome que hoje a gente compra, às vezes, para esfregar o pé, né? Esfregar o calo do pé, a casca do pé. É uma pedra que é formada numa erupção vulcânica. Só que as que a gente compra, eles cortam ela em retângulos bonitinhos, tal, põe na embalagem e tal, mas elas são produzidas em erupção vulcânica. Então, eles estão agora, eles terminaram quase, ainda tem muita coisa para desenterrar, mas quase desenterraram a cidade inteira. Então, quando você vê o nível de progresso que existia no ano 70 depois de Cristo, 76 depois de Cristo, você fica impressionado. As ruas de Pompeia, elas eram mais baixas, né, do que a calçada. Tinha calçada bonitinha, com meio fio, feito de pedra, tal, um pouco acima da rua. E as ruas também tinham, de pedaços em pedaços, uma pedra no meio da rua. Tipo uma laje de pedra no meio da rua, deixando só 2 espaços nas laterais. O que era essa laje de pedra? Porque quando chovia, o cara tinha que atravessar a rua para não molhar o pé. Ele pisava nessa... A rua era estreita, claro, não é uma avenida que nem temos hoje. Pisava nessa laje de pedra e pulava para o outro lado. E quando vinha uma carroça, as rodas da carroça passavam dos lados. Então, e você vê que eles tinham, por exemplo, eles tinham um sistema de água, sistema de esgoto. Isso há o sistema de esgoto na Europa surgiu no século XVIII e XIX. Porque até então, esgoto era o cara que fazia tudo no pinico e jogava pela janela. Aí de quem passasse lá embaixo. Era assim que funcionava na Europa, que era muito mais desenvolvida, né? A gente considera, pelo menos, muito mais desenvolvida, mas ali em Pompeia, você vê o nível de sofisticação das casas. É claro que eles eram pagãos, então as casas eram todas decoradas com figuras de deuses pagãos, mas as pinturas, eles estão restaurando agora as pinturas coloridas, porque ficou enterrado debaixo de cinza, conservou exatamente como era a cidade. Encontraram tudo dentro das casas, do jeito que as pessoas deixaram quando fugiram da erupção. E ele ficou enterrado aí 1000 anos, 2000 anos, né? 2000 anos, essas casas debaixo de uma camada de 5 metros, eu acho, de cinzas. E aí cresceu o mato em cima, ninguém sabia que tinha nada lá embaixo. Foi descoberta no século XVIII, se não me engano. Século XVII ou XVIII, foi descoberto que ali tinha Pompeia. E depois começaram as escavações, mas só agora, com equipamentos modernos, é que estão conseguindo escavar realmente e preservar e estudar a tecnologia. Então, você encontra coisas assim, fechadura com a chave de metal para abrir a fechadura, um anel que tinha a chave de um cofre no anel. Então a pessoa fazia assim e abria o cofre de casa, cofre pequeno de casa, com anel. Então a sofisticação, balanças de precisão para pesar incenso, pesar essas coisas. Então essa era o nível da Roma antiga. Então as pessoas hoje pensam que são muito espertas, né? Então elas querem anular a história e partir como se, não, cavalo para puxar carroça, Deus me livre, isso não pode existir. Minha filha, isso existiu durante milênios, sempre foi assim. Agora é que é diferente.
Mas eu vou tentar depois achar esse vídeo do Holocausto, vou tentar mudar ele alguma coisa e subir de novo para fazer ele ficar no lugar dele lá. Grata, irmão. Obrigada. Bom, acabaram as perguntas? Tem uma pergunta da irmã Raquel aqui. Raquel aí, Mário. Valeu, obrigado. Raquel, deixa eu achar a Raquel aqui. A questão da mulher ensinar. Eu não posso ensinar o homem porque é a cabeça de Cristo, porque é a cabeça da mulher, na verdade, né? Quem é a cabeça de Cristo é Deus. Essa parte eu entendi. Mas posso ensinar outras mulheres? A resposta está em Tito, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios, e graves e prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, aqui você tem uma área de atuação do ensino das mulheres. As mulheres idosas, ou seja, as mulheres mais experientes, então, elas têm toda uma bagagem aqui que elas devem ensinar às mulheres mais novas. É claro que nessa bagagem, nesse ensino, quando fala, por exemplo, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, elas vão ensinar as mulheres novas a serem prudentes segundo a sã doutrina, segundo o que a Bíblia ensina, que é a prudência. A amarem seus maridos, elas vão ensinar o amor da mulher pelo seu marido segundo a Bíblia. Não é porque elas vão ler um livro lá de algum psicólogo, alguma coisa assim. Não. Elas vão ensinar o que a Bíblia fala a respeito do amor, do respeito aos maridos. Amarem seus filhos, mesma coisa. Então, de uma certa forma, elas estarão ensinando e ensinando de acordo com a palavra de Deus. Aquela passagem onde fala em 1 Timóteo, capítulo 2, ali a passagem é mais extensa do que a gente costuma pegá-la, né? Por isso que eu gosto de pegar 1 Timóteo 2:8, a partir do versículo 8, que vai falar primeiro do homem. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Isso aqui é específico de homens. Tanto é que a versão, a revista atualizada, diz que quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Então, isso aqui já elimina, tem até no grego, né, a diferença. Por exemplo, a palavra aqui é aner. A palavra grega para homens aqui é aner, e significa macho, né? Uma pessoa do sexo masculino. Quando você sobe um pouco aqui mesmo, em 1 Timóteo 2, versículo 4, nós encontramos assim, Deus nosso Salvador, o qual deseja, que quer, né, no versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A palavra homens aqui, nesse versículo 4, é outra, não é a mesma lá, não é a mesma ané. Aqui é antropos. Então, o que significa? Seres humanos. Homens no sentido de participantes da natureza humana. Então, inclui homem, mulher, criança, tudo que é ser humano está incluído aqui. Então, às vezes é importante você apelar não, né? Fala apelar, mas você procurar saber como é que está no original. No original grego,
a palavra que é usada. Porque, às vezes, na tradução, nós perdemos muito, né? Da tradução do grego para o português, por exemplo. Você tem no grego, acho que 3 ou 4 palavras para amor. E elas são todas traduzidas como amor na Bíblia. Aí, mas elas são diferentes. O significado de cada uma é diferente. Você tem o amor ágape, você tem o filéu, né? Você tem o eros, você tem diferentes tipos de amor. A minha Covid aqui ainda não me largou, viu? Vocês estão de máscara aí? Ontem eu recebi a mensagem de um irmão que ele falou que quando tomou a segunda dose, acabou com a vida dele. Agora ele está com um problema sério no coração, tomando uma baciada de remédio, porque ele ficou, né, lesionou o coração dele. E uma pessoa até me escreveu, falou, chamando o presidente de como é que eles chamam? Não é homicida, é uma palavra aí que usam contra o presidente, porque ele deixou morrer todo mundo, porque ele não comprou a vacina no tempo que devia ter comprado, alguma coisa assim, né? Que é uma palavra que eles usam, é palavra que quando a pessoa... Hã? Genocida. Genocida. Aí eu respondi para ele, falei assim, olha, você não me conhece, provavelmente você não me conhece, porque eu não sou nem bolsonarista, nem lulista, nem cirista, não sou nada disso. Então, procure conhecer uma pessoa antes de você mandar uma mensagem. Agora, eu sugiro para você que entre no Twitter e digite aquele símbolo do jogo da velha lá, né? Aquela cerquinha seguida de mRNA. Digita aí isso no Twitter. Você vai ver as discussões que estão tendo médicos, vai estar tudo em inglês. Você vai ter que aprender inglês para acompanhar, mostrando o porquê que deu tudo errado, que não era toda essa maravilha que estavam propagando por aí. Mas vamos voltar aqui para a nossa mulher. Então, nós já vimos lá em Tito que a mulher ensina, sim, aspectos relacionados à vida principalmente do casal, a vida do relacionamento com os filhos, etc. Agora, aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, já deixa claro que a mulher não ora em todo lugar. Porque você deduz isso pelo que fala o versículo. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Esse levantando mãos santas não é que eles vêm orar de braço levantado, né? Aí você tem que estar sempre com o desodorante em dia. Não é isso, realmente. É apresentando mãos santas, apresentando mãos que não estão sujas de sangue, que estão separadas do mundo. Então, é nesse sentido aqui. É que nem quando fala para saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Aí tem igreja aí que pega, tem religião que pega esse ósculo santo e põe na doutrina. Você tem que beijar o irmão, você tem que beijar... Não é isso que está falando lá. A ênfase daquela ordenança é o santo. Porque o ósculo era o aperto de mão na época e na região ali do Oriente Médio, o ósculo era o aperto de mão. Até hoje, né? Você vê árabes se encontrando, eles se beijam. Você vê até em outros países, os romanos, na Itália tem muito costume de homens, amigos se encontram, dão um beijo no rosto. Na Rússia, eles dão um beijo no rosto, dão um beijo na boca, que é um cumprimento. Então, o aperto de mão, na época em que Paulo escreveu aquilo, era o ósculo, era o beijo. Então, o que ele manda fazer é o beijo ser santo, é um beijo de boas intenções, né? Não o beijo de Judas. O beijo de Judas não foi santo. O beijo de Judas foi como um aperto de mão, só que não foi santo. Ele usou aquele cumprimento, que era usual, para denunciar quem era o Senhor no meio daquelas pessoas, porque estavam todos no escuro, com tochas, e o Senhor era uma pessoa comum,
Ele não tinha auréola. As auréolas pintadas na cabeça foram colocadas depois nos quadros do catolicismo romano, mas não tinha nenhuma coisa brilhando na cabeça. Precisava alguém apontar naquela noite escura quem era esse Jesus, né? Então, Judas combinou isso, que ele ia dar um beijo. Então, aqui, quando fala levantando mãos santas, então a ênfase é em santas, assim como no caso do ósculo também. A ênfase era no ósculo santo, porque o ósculo era usual, era o costume normal, era o aperto de mão na época. Aí ele vai do versículo 8 de 1 Timóteo, ele passa para o versículo 9, de 1 Timóteo 2, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Então agora, falar da mulher. Traje honesto, com pudor e modéstia. Não precisa explicar o que é isso, né? Não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Aí a pergunta aqui é o seguinte: não, então a mulher não pode fazer trança? A mulher não pode ter um colar de ouro? A mulher não pode ter um colar de pérolas? A mulher não pode ter um vestido caro? Para entender isso aqui, você tem que dar uma corridinha lá em 1 Pedro, capítulo 3, onde fala assim: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado no cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, aqui, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: não é que não podia usar vestido, o cabelo frisado ou joias de ouro. Ele está dizendo que não seja esse o enfeite, não seja esse o adorno da mulher, não seja isso que vai mostrar que a mulher é uma mulher bonita ou, né, formosa, ou, etc. Não seja isso. Porque acho que todo mundo aqui já teve experiência, né? Eu, no tempo de juventude, era jovem, às vezes conhecia uma menina assim, num baile, numa festa, alguma coisa. Nossa, que menina linda. Chegava lá, puxava a conversa, a mãe abria a boca e estragava tudo, né? Porque é uma pessoa que zero à esquerda, né? Totalmente sem educação para falar, sem classe, falando palavrão, só uma coisa. Você percebia lá, falava assim: opa, essa aí minha mãe não vai querer de nora, né? Tô fora. Então, na realidade, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: não seja isso, não seja, o enfeite delas não seja o exterior. O que ela está dizendo? O enfeite delas ser o interior, que é o que ele vai falar depois. O homem encoberto, né? A pessoa encoberta no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Isso não quer dizer que ela não deva andar com vestido, vestida. Deve andar nua. Não é isso que ele está falando aqui. Mas não seja o vestido, né? Não seja o vestido, não seja a compostura dos vestidos, as joias de ouro e o frisado no cabelo que vá torná-la bela, torná-la uma imagem, né, de uma pessoa que crê em Jesus, que anda segundo a vontade de Deus. Bem, agora considerando isso aqui, tudo que eu falei, nós vamos para Atos. E foi bom trazer essa dúvida, porque duas pessoas já me perguntaram ontem e hoje a respeito disso, mas de um outro aspecto, eu vou explicar depois. Em Atos, nós encontramos um casal, Priscila e Áquila. Em Atos, capítulo 18, versículo 1. E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Agora, depois que eu vi a restauração lá da cidade de Pompeia, eu leio Atos agora, gente, vem a imagem para mim da cidade,
mudou completamente. Não é uma coisa assim de gente selvagem, gente ignorante, gente que vivia que nem sem nenhum recurso, sem nenhum conforto. Pelo contrário, né? Eu já fico imaginando cidades com aquelas ruas, com aquelas calçadas, aquelas praças, aquelas casas que tinha as casas mais ricas tinham um jardim interno com fruteiras dentro das casas mais ricas, porque dessa do modo de vida dessas pessoas não chegou até nós porque as cidades vão sendo remodeladas, né, com o tempo. E aí quase nada sobra do que era na original. Mas quando você pega uma cidade que foi enterrada 2.000 anos atrás e de repente desenterram ela, até com os quadros na parede, você fala, uau, né? Utensílios, pratos, colheres, você vê tudo como é que era realmente a vida da pessoa 2.000 anos atrás. Não era nada de gente selvagem e ignorante. Eram pessoas refinadas, pessoas cultas, que eram também os discípulos de Jesus, né? Os que eram pescadores, mas tinha Paulo, por exemplo, que era um homem muito culto. Então, quando nós vemos agora que, depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E aí todos os sábados disputava Paulo na sinagoga e convencia judeus e gregos. Seguindo um pouco aqui, nós vamos encontrar no versículo 24, e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Alexandria também era uma grande cidade. Alexandria tinha a maior biblioteca do mundo naquela época. Foi destruída por incêndio essa biblioteca de Alexandria. Hoje tenta-se imaginar qual era o acervo, né? Porque os volumes do conhecimento humano de toda aquela época estavam armazenados na biblioteca de Alexandria, em pergaminhos, né? Pergaminhos e outros volumes escritos da maneira como havia tecnologia para escrever na época. Mas muita coisa foi queimada. Deus não permitiu que todo aquele conhecimento armazenado em Alexandria chegasse até nós. Ele tinha suas razões de não permitir. Por isso que essa biblioteca foi destruída. Quem quiser depois, pesquise no Google, Biblioteca de Alexandria, Vesúvio, né? A cidade que foi destruída também lá, Pompeia e Herculano, eram duas cidades vizinhas que foram destruídas por esse vulcão. Então, voltando aqui, chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras, porque ele devia ser uma pessoa estudiosa das Escrituras do Antigo Testamento. Aqui não existia ainda o Novo Testamento. Quando fala Escrituras, aqui em Atos, era o Antigo Testamento. O versículo 25 diz que ele era instruído no caminho do Senhor. Então, ele tinha se convertido. Ele tinha aprendido o Evangelho da Graça. E fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João Batista. Então, ele ainda estava ligado à cultura e aos costumes judaicos, porque o batismo de João não era um batismo cristão. Era um batismo de arrependimento para os judeus se arrependerem de terem abandonado a lei de Deus. E esse Apolo era um judeu, mas que morava no Egito, tinha nascido em Alexandria, no Egito. E no versículo 26 de Atos 18, ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Então aqui a gente vê, e aí no versículo 27, querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos, escreveram aos discípulos que o recebessem. Aqui entra
a questão da carta de recomendação. Deixa passar a moto do rapaz que vai entregar o lanche, senão, não sei se dá para ouvir aí, mas aqui dá. Querendo ele passar a Caia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem. Aqui entra, então, o assunto que nós vamos estudar na próxima live, que formos falar de 2 Coríntios, capítulo 3, que é o assunto das cartas de recomendação. Então, ele levou cartas para que fosse recebido, né, nas assembleias onde ele visitasse. O qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Porque, com grande veemência, Atos 18, 28, convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Esse aqui certamente tinha um dom, um evangelista, né, de mão cheia, para poder levar o evangelho para os judeus. Mas o ponto aqui que eu quero chamar a atenção é o seguinte: no versículo 26, Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram, Áquila o levou consigo e lhe declarou mais precisamente o caminho de Deus. É assim que está na Bíblia de vocês? Não. A minha fala Priscila e Áquila. O levaram consigo e Priscila e Áquila lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Eu acredito até que talvez Priscila fosse mais velha na fé do que o seu marido Áquila, e tivesse o maior conhecimento das Escrituras que o seu próprio marido Áquila. Então, certamente, ela o ajudou a ensinar esse homem, esse Apolo. Da mesma maneira como nós vemos que a mãe e a avó de Timóteo tinham um grande conhecimento das Escrituras, pelo menos do Antigo Testamento, né? Então, elas conseguiram colocar Timóteo nos caminhos do Senhor. Mas aqui, então, nós vemos um casal ensinando. Um casal dando suporte a um novo convertido. Então, nada fora de ordem, porque a mulher não está ensinando sozinha. A mulher não está tomando a dianteira. Ela não está sendo aquela que ensina. Ela está junto com o seu marido, dando todo o suporte a ele, e certamente juntos apresentando as Escrituras para Apolo. E aí cai naquele assunto que eu falei, que já que 2 pessoas me perguntaram essa semana, que é se a mulher não pode ensinar, como é que a mulher pode escrever hinos? Nossos hinários, grande parte dos hinos são escritos por mulheres. Vários hinos são de autoria de mulheres, a letra do hino, né, de autoria de mulheres. Porque sempre a letra é uma pessoa e a música é outra pessoa. Às vezes a música é adaptada até de uma música secular, de uma música clássica, alguma coisa assim, né? Aquela, por exemplo, Graça Sublime, ó, Graça Sublime, que canção a passa. Será que é Graça Sublime? É Amazing Grace, em inglês. Esse hino foi escrito por um ex-mercador de escravos que se converteu, depois que ele ficou num naufrágio, ele ficou não sei quantas noites no mar, agarrado nos escombros do navio negreiro que ele comandava. Ele então se converteu. E aí ele escreveu esse hino, Amazing Grace, em inglês, ele era britânico, Graça Sublime. Mas ele escreveu a letra. A melodia era de uma música popular na época. É que nem você pegar, tipo, sei lá, a banda do Chico Buarque e botar uma letra cristã. Basicamente era isso que eles faziam. Tanto é que tem hinos de Jesus, o Rei dos Reis, glória, glória, aleluia. Esse hino era um hino militar, que os soldados cantavam marchando para a guerra. Aí pegaram essa melodia e colocaram uma letra cristã. Então, as mulheres escreveram muitos hinos. Tem uma mulher que era cega, Fanny Crosby, ela escreveu centenas de hinos. Ela escreveu tanto hino, porque naquele tempo
quem escrevia hinos, né, depois as editoras publicavam livros com os poemas que essas mulheres escreviam. Mas ela escreveu tanto poema, né, que depois foram transformados em hinos, que os editores não queriam publicar todos, porque era sempre a mesma pessoa, eles achavam que o público ia desconfiar. Então, eles davam diferentes pseudônimos para ela, inclusive pseudônimos de homem. Então, muitos hinos dela foram escritos com um pseudônimo de homem, como se ela fosse um homem, mas não era, era uma mulher e era cega ainda por cima, né? Então, agora, aí vem a questão, como é que podia escrever, como é que uma irmã pode escrever um hino se a mulher não pode ensinar? Porque sempre no hino tem alguma coisa, né? Não é apenas um anúncio de que Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Tem algumas coisas também que são ensino. Bem, se ela escreve o hino no espírito de Priscila, com a disposição da Priscila de Atos, ela vai escrever esse hino, certamente sob a cabeça do seu marido, ou o auxílio até do seu marido, ou se ela for solteira, sob a cabeça ou sob a autoridade de um irmão mais velho. Simples assim. Então, quem vai julgar se o hino tem má doutrina ou tem ensino errado é o marido ou o irmão mais velho que vai ver isso. Tem muitos livros cristãos que foram escritos por mulheres. Eu tenho até no meu site, eu tenho uma lista lá de autoras de livros cristãos que elas eram congregadas ao nome do Senhor. Mas certamente elas escreviam livros não de doutrina, mas livros mais de biografia de personagens bíblicos. Mas mesmo assim, sempre havia alguma coisa, algum ensino misturado aí. E elas certamente escreviam sob a tutela do marido ou de um irmão mais velho da Assembleia. Então, é simples assim. A mulher pode ensinar? A mulher pode ensinar dentro da esfera dela. Qual esfera? A do ensino da vida cristã, do relacionamento com o marido, com filhos, ou até mesmo as coisas básicas do evangelho, como a própria Priscila ajudou seu marido a ensinar Apolo, não é? Mas sempre dentro dessa ordem e sempre dentro desse círculo. A Bíblia não transforma a mulher num objeto, né? num enfeite. Então, a mulher é um enfeite. Ela não pode... Claro, a mulher pode ensinar. A mulher ensina crianças. A mulher ensina outras mulheres. Não é? Então, tem o lugar dela. O que está errado é isso que a gente vê, essa barbaridade que a gente vê aí, pastora, bispa, com o microfone na mão, berrando, esgoelando, dando profetada. Isso aí sim, isso é coisa não é de Deus, de jeito nenhum, isso não vem de Deus, de maneira alguma. Então, muito importante entender isso. Dentro do lugar que Deus estabeleceu para a mulher, e agora voltamos lá para 1 Timóteo, capítulo 2, depois de falar que os homens devem orar em todo lugar, então nós entendemos que as mulheres não devem orar em todo lugar, sempre deve ser um homem que toma a direção da oração. Ah, mas até para dar graças, nós estamos comendo em casa com a família, é o pai de família, é o marido que vai tomar a dianteira de dar graças. Essa é a maneira correta. A não ser que ela esteja com os filhos apenas, né? Preparando para ir para a escola, ela dá graças junto com os filhos e ainda ensina eles, né? Faz até eles exercitarem também. Ah, Joãozinho, hoje é você que vai dar graças pelo café da manhã. Mariazinha, amanhã vai ser você. Então, ela pode fazer isso. Mas se há varões, a mulher, então, se coloca no lugar dela, respeitando essa ordem que Deus colocou. Lá em 1 Coríntios 11, né, que Deus é cabeça de Cristo, Cristo é cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. E aí, na continuação aqui de 1 Timóteo 2, que do mesmo modo as mulheres se ataviem, versículo 9, em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão
de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade de homem. A melhor versão, tem um que fala aqui que é nem use de autoridade sobre o marido. A versão atualizada aqui está melhor. Ela fala, nem exerça autoridade de homem. Não pode tomar a frente a mulher. Mas esteja em silêncio. Depois ele fala a razão disso, né? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Adão comeu do fruto sabendo que ele estava cometendo uma desobediência contra Deus. A mulher não. A mulher comeu sem saber. Ela não foi enganada. Adão foi enganado. A mulher não foi enganada. A mulher fez amizade com Satanás. Naquela conversa lá, aquele chat que ela bateu, aquele bate-papo com Satanás, ficou amiga dele. Por isso que lá em Gênesis nós vemos que Deus, então, tomou cuidado no capítulo 3 de Gênesis, de desfazer essa amizade que tinha começado ali no Éden. Ele vai falar lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele fala para a serpente, o Senhor fala para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, pode parar, acabou. Pode tirar a mulher do seu Facebook aí, porque ela não é mais amiga sua, não. Eu porei inimizade entre ti e a mulher. Falou para a serpente isso. E entre a tua semente e a sua semente, a semente da mulher. A semente da mulher, te ferirá a cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. Aí já primeira vez que o evangelho foi pregado. Falando de Cristo e de como ele iria vencer Satanás na cruz. Satanás iria ferir, né, o calcanhar de Cristo, mas Cristo iria pisar a cabeça da serpente no seu sacrifício na cruz. Bom, uma pergunta já, fiquei uma hora falando aqui, gente. Mário, Hum, você poderia voltar só um pouquinho aqui nesse assunto para você repetir essa palavra aqui, sobre a questão do homem, né, que é universal e o homem como varão, explicando isso aqui, né? Quero, pois, que os homens olhem em todo lugar, e tem um momento que fala aqui. Peraí. Esse versículo. isso, do versículo 4. O versículo 4, no grego, ele está assim, que quer que todos os homens se salvem. No grego, a palavra homens aí, no versículo 4, é o qual deseja que todos os homens, aqui é antropos. Antropos, no dicionário grego, significa ser humano, seja homem ou mulher. Genericamente, inclui todos os indivíduos humanos, para distinguir humanos de seres de outra espécie, animais e plantas, e anjos, etc. Então, esse homens aqui é por isso que o estudo dos seres humanos é chamado de antropologia, porque a palavra vem do grego, antropos. Antropos. Mas quando você chega lá no versículo 8, quero, portanto, que os homens ou varões, aqui é aner, no grego, porque significa homem masculino. Tá? No tempo da Bíblia não tinha esse negócio de multigêneros que inventaram depois. Tanto é que a melhor resposta que eu vi para isso veio do presidente da Turquia, ou algum cara da Turquia, lá, algum dos chefes lá da Turquia. Ele disse o seguinte, quando alguém vem com história de gênero, de pluralidade de gênero e tal, ele fala assim, olha, eu sei de uma coisa, eu nasci da união de um homem com uma mulher, de um macho com uma fêmea.
e você também deve ter nascido assim. Não tem outro jeito de nascer. Pronto. Fim de papo. Resolveu o problema ali, né? Não adianta você encher de vogais e consoantes, de siglas e não sei o quê. Todos os seres humanos nasceram de um homem com uma mulher. Ah, mas e o bebê de proveta? Também. Não importa quando você tirou uma coisa de um e do outro e juntou, mas era de um homem e de uma mulher que foi juntando. Não tem, não tem essa, né? Mas então, essa diferença aqui no texto grego faz todo sentido quando nós vemos que Deus, sim, ele determina diferentes posicionamentos para o homem e para a mulher. Então, essa confusão que está hoje aí na religião cristã, isso aí é absurdo, isso aí é vergonhoso, isso é coisa de ignorante, gente ignorante que está querendo inovar, querendo fazer, mas no fim cai na ignorância. O cara não conhece a Bíblia, simples assim. Não sei se eu respondi a sua pergunta, se era isso mesmo que você queria Isso perguntar. mesmo. Só para voltar àquele assunto. O Alexandre levantou a mão. Vamos ver aqui se é porque ele quer comprar meu Monza 82. Eu lembrei agora disse que o cara era judeu, ele foi colocar. Não é para contar piada aqui, né? Mas eu gosto de contar alguma coisa engraçada. Ele foi colocar o anúncio de que a Sara, né, a mulher dele, tinha falecido, na sessão de óbitos lá do jornal. Ele falou assim: Sara morreu. Aí a moça do jornal falou assim: mas o senhor tem tantas palavras, né, pelo mesmo preço, não quer aproveitar por mais palavras? Então, depois, Sara morreu, vendo Monza 82. Mas vamos ver aqui, Tem dinheiro não, irmão Mário. cadê o Alexandre? Esses irmãos aí, quanto mais velho, mais caro. Que não esteja nessas coisas. Ah, não tem Monza 82? Tá ouvindo, irmão? Oi? Falei que não tem dinheiro não. Quanto mais velho, mais caro. Ah, quanto mais velho, mais caro. A Que minha não pergunta... esteja nessa. A pergunta aqui do Alexandre seria essa aqui, que não esteja nessas coisas a virtude das mulheres. Ah, eu não entendi. Não, irmão, não seria essa, não. Aí foi... Eu comentei em cima do comentário que o senhor estava fazendo aí. Aí eu botei um comentário. A pergunta era outra. Era dentro desse assunto mesmo que o senhor estava falando aí sobre, né, a posição da mulher, né, a esfera onde a mulher deve atuar. Aí aconteceu um fato. Uma irmã, né, ela sempre passa lá, a gente tem uma lojinha e eu trabalho junto com minha cunhada. E sempre passa uma irmã vendendo lá lanche. E nesse dia, quando eu cheguei, né, do almoço, ela estava orando, né? Orando. Minha cunhada certamente deve ter pedido, ou ela deve ter oferecido oração. Ela estava orando, né, com minha cunhada. Aí eu cheguei no finalzinho da oração. Aí, como o irmão está explicando, né, a esfera, tudo direitinho. Se eu tivesse no local, né, minha cunhada, e ela pedisse para orar, qual seria o meu posicionamento, né? Como é que eu teria que explicar a ela que ela não poderia, né, Caberia, orar caberia com você orar. eu estando ali, né? Eu, o Sim, varão, estando ali. sim, você tomaria a frente e começaria a oração. Agora, como a confusão está muito grande, e certamente devia ser uma pentecostal, talvez, né? Que pula todas as regras da Bíblia, você teria que talvez gastar um tempo explicando depois para ela que não era falta de educação ou de respeito por ela, né? Mas é porque é um princípio bíblico esse. Alguém perguntou aqui se uma mulher pode ser juíza. Olha, não deve, porque o juiz é uma posição de autoridade, não é? Nós sabemos que na pior fase do povo de Israel, que é descrita no livro de Juízes, Deus levantou uma juíza lá, Débora, para governar sobre o povo, para julgar o povo.
Mas se você vai no último versículo do livro de Juízes, você descobre por que Deus tomou essa atitude radical, vamos chamar assim. Juízes 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então eles estavam vivendo um período anárquico, de anarquia. E aí os homens estavam tão acovardados que Deus decidiu levantar mulheres juízas, como Débora, e a gente vê que eles estavam acovardados pelo fato de Débora, quando o Senhor manda o rei lá, o comandante, matar o inimigo, ele não quer ir, né? Ele não quer ir. Aí ele fala para Débora, se você for, eu vou. Ele só vai segurando na barra da saia da Débora. Olha como é que estava a situação. Aí Débora vai e realmente o homem lá é morto, né, na sua tenda. Parece que tem uma estaca cravada no seu peito, alguma coisa assim. Só que quando você vai lá no livro de Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 11, você vai ler no versículo 32, e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, que foi um que viveu no tempo de Juízes, de Baraque, que é esse que se acovardou, e de Sansão e de Jefté, e de Davi e de Samuel e dos profetas. Cadê Débora? Ela não entra aqui no registro final. Embora tenha sido ela, né, que atuou ali naquela hora, na história de Israel, aqui entra Baraque, porque ele é quem tinha a autoridade. É a mesma coisa quando você vai lá para os evangelhos, você encontra que as primeiras que viram o Senhor ressuscitar foram as mulheres, né? Maria Madalena e a outra Maria, e tinha mais uma, se não me engano, né? Então, elas que viram o Senhor ressuscitar. E Maria Madalena que foi indicada pelo Senhor para ir contar para os apóstolos que Jesus tinha ressuscitado. Aí você vai em 1 Coríntios capítulo 15, o que você lê lá? No versículo 4, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Maria Madalena. Opa, peraí, não está Maria Madalena aqui. Não está. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Por quê? Não tem nenhuma mulher aqui. Claro que ele foi visto por mulheres, porque a mulher não servia como testemunha. Não servia a mulher como testemunha. Então, aqui são citados apenas os homens que viram o Senhor ressuscitado. Irmão, se alguma mulher cristã for perseguida por um ladrão no meio da rua, ela não deve fazer oração para o Senhor? Claro que deve, né? A gente ora em pensamento, ela não precisa parar e falar para o ladrão, ó, dá um tempo aí, peraí, eu vou ajoelhar aqui, peraí, deixa eu... Não esqueci de trazer o véu na bolsa, você não tem um lenço para me emprestar, ladrão? Cobrir a cabeça? Não é isso, não é assim que funciona. Ela vai sair correndo e orar enquanto corre, né? Ela não tem... Em nenhum lugar na Bíblia diz que a mulher não pode orar. Se alguém entendeu isso, desculpe, então eu expliquei tudo errado. Ali está falando da oração pública. A oração pública. Quero que os homens, os varões, orem em todo lugar. Oração pública. É diferente a oração pública da oração que você faz em pensamento, ou em casa, ou no seu quarto, como o senhor ensinou, né? Vai orar, fecha a porta no quarto e ora dentro do quarto. Então, é claro que a mulher pode orar sim, né? Mas não publicamente. Ela não vai mandar o ladrão parar de correr atrás dela para fazer uma oração pública na rua, em alta voz. Não.
Não sei se foi. Talvez eu tenha falhado na explicação lá, mas é isso aí. Mário, se você quiser, aí se puder, você pode falar um pouco sobre a questão dos assuntos que a gente está falando, né? Sobre a necessidade de ter que se apartar para estar reunido ao nome do Senhor. Bom, isso aí, para mim, é uma coisa assim bastante simples, né? É só pensar o seguinte: quantas denominações existiam quando a igreja foi formada lá em Atos? Nenhuma. O único nome ao qual as pessoas estavam congregadas era o nome de Cristo. Então, depois isso aí acabou sendo praticamente sequestrado pelo catolicismo romano, e durante 1.500 anos, pelo menos, não existia um cristão na face da terra que não fosse católico, porque a palavra católico significa universal, não é? Só se reconhecia uma igreja, só se reconhecia uma igreja, mas essa igreja que se reconhecia acabou se, se trocando os pés pelas mãos, né, casando com o mundo, e aí deu tanta confusão que Lutero acabou, então, se separando do catolicismo. Muita gente pensa que Lutero criou a religião luterana, né? Não, ele não criou religião nenhuma, ele simplesmente denunciou os erros da igreja, porque você fala assim, o que é a igreja? A igreja era aquela, o líder dela estava em Roma, era o Papa. Ele denunciou os erros da igreja e se apartou da igreja, né? Agora, outros depois, com diferentes interesses, foram criando diferentes denominações. As denominações são recentes. As denominações são recentes. Você tira as mais antigas, tipo os anabatistas, porque eles eram chamados anabatistas porque eles não batizavam crianças. Depois você tinha também os presbiterianos, né, os luteranos, mas tudo isso é bem depois, muito depois. Então, nunca teve no cristianismo, por pelo menos 1.500 anos, nunca teve mais de uma igreja. Ou nunca ninguém pensou em ter mais de uma igreja. Havia aqueles que seguiam alguns pregadores, né? Tipo os. Como é que chamavam lá? Esqueci o nome agora, fugiu. Estava com o nome aqui, fugiu. Olaitas? Não, não, Nicolaítas não. Nicolaítas era uma classe lá no antigo, né? No tempo lá depois dos apóstolos. Não, mas eu estou falando já coisa bem da Idade Média, coisa. Os valdenses, por exemplo. Os valdenses era um grupo de pessoas que seguiam Pedro Valdo, que era um pregador que também se recusava a aceitar os ensinos do Papa. E muitos deles foram queimados vivos pela Inquisição da Igreja Católica Romana. Mas essa ideia hoje que nós temos, no Brasil, eu estava ouvindo uma reportagem esses dias, nos últimos 10 anos, parece que é uma igreja por dia foi aberta no Brasil. É coisa assim, absurdo, né? Que um monte, qualquer um aí pega uma garagem e transforma numa igreja hoje. Isso não tinha. Então, quando você entende isso, você entende que, no princípio, havia os cristãos congregados ao nome do Senhor Jesus e com a noção de que há um só corpo e não mais de um corpo. Quando você entende isso, você vê que você não pode estar em nenhuma agremiação de cristãos que use algum outro nome, ou que se considere alguma coisa separada dos outros. Tem um exemplo muito bom que o irmão dá, que é o da roda da bicicleta, né? Por exemplo, você tem uma roda de bicicleta, você tem todos aqueles eixos, né? Eixo é no meio, né? Raio. Os raios. Você tem os raios da roda da bicicleta. Todos os raios da roda da bicicleta se encontram no eixo. Se encontram no eixo. Aí se sai do eixo, ele vai ficando distante do outro raio até pregar lá no aro, né? No aro da roda.
O lanche está quase lá. Então, vai parar no aro, e aí, quando você pega dois raios, eles estão distantes um do outro. Como você faria para esses raios ficarem juntos? Simples. É só segui-los até o eixo. Cristo é o eixo. Quanto mais distante você está do eixo, mais distante você está também dos outros raios. Percebe? Então, se alguém quer voltar ao que era no princípio, tem que estar congregado somente ao nome de Jesus. Nenhum outro nome, nenhuma outra direção que não seja a direção do Espírito Santo, nenhuma outra autoridade que não seja a autoridade do Senhor sobre a sua igreja. E importante também, nenhum outro lugar. Agora embanana a cabeça de muita gente. Porque no Antigo Testamento, Deus escolheu um lugar físico na terra, onde colocar o seu nome. O Senhor, Jeová, colocou o seu nome em Jerusalém. Então, todos iam a Jerusalém para adorar a Deus. Mas aí, quando o Senhor tem aquele encontro com a mulher samaritana, na beira do poço, lá em João capítulo 4, a mulher fala, nossos pais adoraram naquele monte, vocês dizem que é em Jerusalém, e como é que fica essa história toda? Ele deixa muito claro que não seria mais nem nesse monte, nem em Jerusalém, né? Vamos até abrir lá, é João 8, né? João 8. João 8, ela fala assim... João 4, não é João 8. É João 4. Ela fala... Nossos pais, versículo 20, nossos pais adoraram neste monte, que era o Monte Gerazim, que é um monte na Samaria, onde os samaritanos adoram até hoje lá. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E realmente era ali naquele momento, até ali ainda era. Deus iria destruir o templo de Jerusalém para que os cristãos não fossem mais lá adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, uma pessoa hoje, um cristão hoje, um novo convertido, nasceu de novo, um cristão, se ele adora a Deus numa denominação, ele pode estar adorando em espírito, porque ele tem o Espírito Santo e o espírito dele se comunica com o Espírito Santo de Deus, Deus aceitar a adoração dele em espírito, né? Mas ele não está adorando em verdade, porque ele não está adorando de acordo com a verdade das Sagradas Escrituras, da sã doutrina dada aos apóstolos. Um judeu, antigamente, nos tempos de Jesus, por exemplo, ele adorava em verdade. Tanto é que depois de toda aquela bagunça que a gente encontra lá nos reis do Antigo Testamento, com idolatria, levando imagem de deuses para dentro do templo, a gente encontra que alguns reis fizeram uma limpeza, uma faxina geral e tiraram tudo aquilo do templo de Jerusalém e restauraram a adoração segundo as Escrituras, né? Você lembra lá do Antigo Testamento, teve um rei que descobriram lá os textos das Sagradas Escrituras e aí viram que eles estavam fazendo tudo errado. Aí eles pegam e limpam, né? Restauram a adoração. Então, os judeus, quando você chega no templo do Senhor Jesus, o templo estava tudo arrumadinho, os judeus estavam todos de acordo com a verdade que eles conheciam. Eles não tinham as revelações ainda que nós teríamos depois. Mas eles estavam adorando em verdade, mas eles não adoravam em espírito. Por quê? Porque eles tinham transformado a adoração numa coisa formal e nem reconheceram o próprio Messias que as Escrituras anunciavam que viria.
Eles adoravam em verdade, mas não em espírito. Hoje, um cristão, numa denominação, ele adora em espírito, ele pode adorar em espírito, se ele realmente tem comunhão com Deus, mas não em verdade, porque ele está no lugar errado e da maneira errada. Agora, quando Deus, no Antigo Testamento, instituiu um lugar e colocou o nome dele no lugar físico, que era Jerusalém, o monte ali em Jerusalém, hoje, o lugar é o nome, continua sendo o nome, porque o Senhor Jesus falou em Mateus 18:20, onde 2 ou 3 estiverem congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles, o ao meu nome. Então, o nome de Jesus hoje é o lugar. Ah, mas então não é naquela igreja na esquina? Não. É o lugar é o nome hoje. É o nome. Porque o nome é o eixo da roda da bicicleta. Se você está congregado distante dos outros irmãos, você está longe do eixo. Você quer ficar perto do eixo? Volte ao princípio. Como era no princípio? Vá lá em Atos, vá nas epístolas dos apóstolos, você vai ver onde é o princípio. É voltar ao eixo. Não é sair das denominações. Ah, agora eu sou desigrejado. O pessoal fala, os desigrejados. Não pode mais ter igreja. Né? Não tem nada a ver isso. É voltar ao princípio. Como é que era o princípio? 2 ou 3 congregados no nome do Senhor Jesus, ele está no meio deles. Aí é congregar nos princípios ensinados pelos apóstolos. Simples assim. Uma vez, eu tenho um exemplo que também pode servir, porque as denominações nada mais são do que adereços que os homens criaram, que não precisavam criar. Pensaram que precisavam, mas não precisavam. Uma vez dei um exemplo, é outra coisa, mas a figura serve também. Uma aluna, eu dava aula num ginásio lá em Alto Paraíso de Goiás, aí uma aluna veio com uma pergunta, tipo coisa que a mãe mandou perguntar, né? Porque sabiam que eu era cristão, e a maioria ali, todos eram católicos ali na classe, né? Então a menina falou, professor, o que o senhor acha de Nossa Senhora? A minha resposta, eu não podia falar assim, não, Nossa Senhora, bobagem. Não, porque eram crianças de famílias católicas, e eu falava do evangelho para elas, eu não queria causar nelas uma aversão ao evangelho. Eu pregava de forma positiva o evangelho, não pregações contrárias ao catolicismo. Não. Você quer ganhar a confiança de um cachorro? Não tente tirar o osso que ele está roendo. Né? Você vê um cachorro lá tá, roendo o osso, você vai chegar perto dele, tirar o osso, ele morde você, ele morde sua mão. Não. Vem com filé pingando suco ainda assim, começa a balançar na frente dele, ele larga o osso correndo, vem para o seu filé e fica seu amigo. Né? Você ganhou o cachorro. Então, a mesma coisa eu procurava fazer com as crianças na sala de aula, lia às vezes o evangelho com elas e tal. Então, quando ela perguntou o que o senhor acha de Nossa Senhora, eu já percebi que era pergunta mandada, né? Aí eu peguei, comecei a andar pela sala de aula, fui pegando uma caneta de cada aluno. Depois deu a maior confusão para devolver, né? Me dá sua caneta, sua caneta, seu lápis, sua caneta. Tá, né? Levei até a carteira dela, falei, abre a mão. Aí ela abriu a mão assim, eu comecei a enfiar canetas na mão dela. Um monte de caneta assim. Vai segurando, vai segurando, vai segurando. Aí eu abri uma página no caderno dela e falei assim, escreve seu nome. Ela foi escrever, virou uma confusão de risco, né? De rabiscos e tal. Eu falei, você consegue escrever com todas essas canetas? Professor, não dá, né? Quantas canetas você precisa para escrever o seu nome? Eu preciso só de uma. Então, por isso que só existe um Salvador, é Jesus. Nenhum outro nome existe pelo qual nós devemos ser salvos, só Jesus. Aí ela entendeu o que eu estava falando, né? Então não precisei nem falar de Nossa Senhora. Eu falei do que realmente importava, que era Jesus. Então, quando você tem a mão cheia de denominações e tenta adorar a Deus, né, com essa confusão que existe, o que você precisa? Só um nome. Quantos nomes você precisa ter? Só um nome, o nome de Jesus.
Ah, mas não pode ter o nome luterano, batista, presbiteriano, assembleiano. Não, não, porque isso aí os homens inventaram. Volta no eixo. Volta no eixo da roda da bicicleta. Você vai encontrar Jesus lá no eixo. E quanto mais perto do eixo você estiver, mais perto você vai estar dos seus irmãos também, congregados ao único nome, que é o nome de Jesus. Vocês estão acordados ainda? Irmão Mário, eu queria lhe fazer uma pergunta e assim, aí eu queria pedir a sua orientação, porque onde eu moro é no interior e muito longe onde tem a igreja, digamos assim, reunidos no nome do Senhor, né? É São Luís, Teresina, e eu moro na região do Maranhão e na realidade só tem eu aqui, né? No nome do Senhor, né? E há 5 anos, a primeira vez que eu vim morar aqui, eu me congregava na denominação, né? Na igreja Assembleia da Missão. E quando eu cheguei agora, de volta para cá, eles vivem atrás de mim para mim voltar, para mim ir para o culto tal, e para mim e não sei o quê, e começa a querer exaltar a gente, né? Botar a gente lá como que você seja uma pedra fundamental, porque às vezes ele botava as mulheres para pregar, porque hoje os pastores mal pregam mais a palavra de Deus. A gente vai com sede de ouvir, quando chega lá a gente não ouve mais. É uma mulher canta, a outra vai dizer que brigou na igreja tal e pegou tapa não sei de quem. Aí é aquela coisa toda. A gente sai de lá com fome, nunca ninguém saía. Eu cansei de ir com sede e chegava tanta fome e sede porque eu não ia ouvir a palavra de Deus, na realidade. Era só as mulheres que pregavam. Então, botava a gente para pregar, e claro que tem o dízimo, né, que não é magro, o dízimo das pessoas. Então, eles vivem na minha porta, irmã, volte, eu trago o carro para lhe levar, tem a Kombi, tem o meu carro, eu mando lhe buscar e tudo. Eu digo, não, irmão, eu me perdoe. Às vezes eu fico assim, né? Aí veio uma irmã e disse assim para mim, ah, irmã, então você é das desigrejadas, né? Você hoje vive aí, a Deus dará, digo sim, justamente, eu vivo, a Deus dará. Aí ela, assim, porque eles são pessoas boas e tudo, e eu não quero contrariar nenhum deles, assim, né? Mas eu não, Deus me livre de eu voltar mais para lá, Deus me defenda, e a É, confusão é grande. é sempre bom manter um bom relacionamento, mas vai ser difícil, cada vez mais difícil, porque as pessoas também pensam que estão fazendo certo, né? O próprio Senhor É, avisou, tem uma passagem que o Senhor fala para os seus discípulos e falando do tempo futuro, que quando um remanescente de judeus irá se converter, como é que ele fala? Aqueles que vos matarem pensarão estar fazendo. Pensarão estar fazendo a vontade de Deus. Eu não lembro agora o versículo, mas é um versículo na, nos evangelhos, se não me engano. E chegaria um momento quando os discípulos de Jesus, né, na qualidade de judeus, ainda na grande tribulação, a igreja já terá ido embora, judeus irão se converter e tal, e eles serão perseguidos e serão mortos, serão torturados. E quem fizer isso vai pensar que está fazendo. João 16, vamos lá. João capítulo 16, versículo 2: expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Está vendo? Então, as pessoas têm boas intenções, mas estão enganadas.
Agora, quanto à sua questão de você morar num lugar onde não tem reuniões, eu pergunto a você, o senhor sabe disso ou não? Com Claro que ele certeza o sabe. senhor sabe. Claro que ele sabe, né? Então, se É, ele sabe, descanse. Se ele sabe, descanse. Faz que nem aquela enfermeira que tem uma história, uma enfermeira que era muito maltratada, era uma faxineira que era muito maltratada no hospital, e os médicos pisavam nela, as enfermeiras pisavam nela, né? Era uma empregada cristã. Aí um dia um médico, até com dó dela, falou: escuta, o seu Deus não sabe o que você está passando aqui? Ela falou: sabe, por isso que eu não me preocupo. Por isso que eu não me preocupo, ele sabe o que eu estou passando. Então, não se preocupe, porque o senhor provê. Olha, tem um irmão que me escreveu muitos anos atrás, já deve ter mais uns 30 anos atrás, eu acho. E ele escreveu, correspondeu comigo uns 6 meses, e nunca ele me falou que ele era paraplégico. Porque muitos que me escrevem são tipo assim: olha, eu sou paraplégico, então eu preciso de uma Bíblia e não tenho dinheiro para comprar. Eu já na hora eu penso assim: esse cara veio com a conversa errada. Ele está usando a doença dele de muleta, né? Muitos fazem isso, muitos usam a doença de muleta para ganhar alguma vantagem e tal. Esse irmão ficou 6 meses escrevendo depois que eu fiquei sabendo que ele era paraplégico. Não sabia. Tinha sido vítima de um tiro e ficou paraplégico. E esse irmão lá não tinha, no interior de Pernambuco, não tinha ninguém reunido no nome do senhor lá. Bom, hoje tem. Tem ele, a mãe dele, o genro dele também, que acabou se convertendo. E quem fez isso? E tem mais um irmão também, que congrega lá. Uma pequena assembleia, pouquíssimas pessoas. Ele não tem condições nem de sair para viajar, porque ele é paraplégico, ele tem a cadeira de rodas e é bem complicado para ele sair de casa, né? O senhor cuidou, o senhor levou irmãos lá para ele congregar junto. Então não se preocupe, o senhor abre as portas, o senhor cuida. Nós estamos vivendo num tempo de muita ruína, é preciso compreender isso e aceitar e colocar na mão do senhor. Você não vai estar pecando por não estar congregando. O senhor conhece, ele sabe a sua situação. Mas você sim. vai voltar para um sistema que os homens inventaram? De jeito nenhum. Deus me livre. De lá já saí, e em nome de É, Jesus eu não então, volto mais, fica com as suas leituras em casa. Hoje tem muito material para escutar, muita pregação gravada. Hoje nós vivemos uma tem, época que é Deus verdade. abriu uma porta aí tremenda para a gente, né? Até que você seja recebida a comunhão numa assembleia próxima, parece que é Fortaleza que você falou, não? Esqueci já. Não, eu moro na região do Maranhão e a mais próxima é Teresina, É São Teresina. Luís, mas para Teresina são, digamos, 2 dias de viagem para mim ir, e para São Luís do mesmo jeito, porque eu tenho que ir a Parnaíba, de Parnaíba eu vou pegar outro transporte para São Luís. Eu sei que dá na faixa de uns 4 dias de viagem, para ir vindo, né? Então é muito longe, né? E quando eu vivia em Canabrava, que era junto com a Carmen, foi eu e a Carmen, que nós vivíamos no sistema, e a gente já não aceitava mais o que a gente ouvia, né? E aí nós duas começamos a conversar e achava que aquilo era errado, o que nós vamos fazer. E eu digo: mulher, como é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar distanciados de Deus? A gente achava, né, que era. E um É. dia ela me disse assim: Sheila, tia, procure bem aí no YouTube, procure lá, escreva pregação com Mário Persona. Aí a tia vai ouvir ele, e tem outras, aí veio logo uma. Primeiro eu ouvi que tinha os desigrejados. Aí eu digo: não, esse aqui não está certo, não, esse evangelho. Aí eu liguei para ela, ela disse: pois procure o Mário Persona, que eu ouvi, tia, eu gostei. Aí eu fui lá, procurei, gostei, pronto, na segunda eu digo: pronto, meu pai, eu já firmei meus pés, agora eu encontrei a palavra certa. E aí nós Uhum. duas começamos nós duas, a gente começava a ouvir as pregações suas, dos outros irmãos. Só que
Era só nós duas lá, mas depois eu tive que viajar para cá, que minha mãe adoeceu de Covid, eu tive que vir cuidar dela. A gente Uhum. é meio distante, né? Mas aí, digamos assim, é longe para a gente ir, tanto para mim como ela, Carmen, né? Quando ela vai para Aguarda. Fortaleza, ela fica Então, perto mas, lá viu, e ela. irmão, espera no Senhor, porque tem muitos lugares que tem pessoas que estão em comunhão, não tem uma assembleia, por exemplo, mas tem pessoas que estão em comunhão. Como é que elas foram parar em comunhão? Elas partem o pão ou celebram a ceia do Senhor quando são visitadas por algum irmão, não é? E tem irmãos que fazem visitas, tem irmãos que viajam e vão em lugares que eu nem sei o nome mais. Tem um até que eu brinco com ele, falo assim, você estava indo para lá, você até viu as botas de Judas, né? Passou assim, Ah, é longe. a bota de Judas ali, né? Porque é um lugar tão longe que para lá de onde É, Judas perdeu as botas, como a gente costuma falar. é, a gente Então, mora distante. tenta entrar em contato com um irmão aqui de Limeira chamado Pisinato. Não sei se você já ouviu falar dele, o Pisinato e a Cristiana. Eles viajam o Brasil inteiro. Se imaginasse, no meio da selva lá, esses dois já foram. E tem gente lá agora em comunhão que foi visitada. Então, os irmãos aí de Salvador devem ter o contato também. Eu também tenho o contato. Mas entre em contato, começa a conversar, porque aí pode surgir uma viagem que ele vai passar perto e vai visitar você. Então, isso aí não é problema. O senhor provê, tenha certeza disso. Sim, aí eles ficam dizendo, irmã, olha, tem um grupo de jovem em oração nas casas, você não aceita? As irmãs também estão em oração, aí pode vir aqui tirar uma tarde de louvor, pregando junto com você. A gente quer fazer um culto na sua casa. E aí eu digo, meu Jesus Cristo do É, céu, como, né? você saiu da Sabe, denominação, eles querem levar a denominação até você. justamente é isso. E eu agora vivo com o meu portão trancado no cadeado, na corrente, porque eu não sei, de vez em quando chega um irmã, olha, tem um grupo, vem pregar aqui na sua casa, vem fazer uma oração, aí eu digo, Jesus, se eu aceitar, aí começa, os vizinhos até pensam que tem alguém morrendo aqui dentro de casa, porque uma vez aconteceu que, quando eu morava lá na região em Canabrava, perto da Carmen, ela só ri demais disso. E a igreja lá estava em aniversário, e me pediram para mim organizar um almoço para 60 pessoas. Eu digo, não, tudo bem. Minha casa ficava perto. Eu sei que começaram a trabalhar 3 horas da madrugada, um monte de mulher. E aí o meu fogão era grande, era de 6 bocas e dava certo. Eu sei que faltou gás, eram as 5 horas da manhã, e elas foram botar o gás, e o gás entrou com o plásticozinho na borboletazinha que sai o gás, aquela tampinha tampou. Aí botaram e cadê fogo? O fogo não saía, e as panelas lá, e arroz. Aí veio uma, disse assim, que era presidente do círculo de oração, e começou, bora orar, isso é a mão do diabo que está no gás aí. E eu sei que foi uma zoada tão grande, eu já estava saindo, né, da denominação, eu e Carmen, a gente já estava meio distante, mas eles em cima, tal. Eu sei que a zoada foi tão grande que os vizinhos se acordaram e foram bater na minha porta. Dona Ceila, o que está acontecendo? O que foi que houve? Aí elas começaram, sai, Satanás, tira tua mão de cima daqui. Em nome de Jesus, eu te expulso, Satanás vai para o É. inferno. Mas, E aí viu, os irmã, vizinhos chegaram todos assombrados, né? é bom cortar realmente e entrega na mão do Senhor e deixa na mão dele, para não ter mais esses dissabores aí, né? Deixa eu só ver É aqui se tem verdade. mais alguma pergunta aqui. Tá bom, irmão, tá Estava ótimo. ontem explicando isso para minha sogra, porque ela não aceita, por eu e meu esposo sair do sistema, dizendo que nós abandonamos o lugar, que meu esposo recebeu libertação. Vai ter isso sempre, viu? Não, todos tiveram problemas e têm problemas. Não é uma coisa que é fácil as pessoas aceitarem. Bom, eu não sei o tempo de vocês, mas eu tenho aqui um sócio que já está na hora de eu colocar ele para dormir, meu filho. Então,
O Pedro. Pedro, vamos deixar para outra ocasião, então, mais perguntas e mais dúvidas? Ótimo, Mário. Você poderia agradecer para encerrar? Uhum. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por esses momentos, lendo a tua